Ganhei peso de novo. Eles contam o que rolou após realities para emagrecer. O que será que acontece quando a gente se inscreve num programa para perder o nosso peso corporal e a gente encerra a nossa participação ali? Será que a gente mantém o peso perdido, reganha todo o peso que a gente perdeu, ou até mesmo, porque não existe a chance da gente ganhar mais peso do que a gente perdeu no programa? Tô muito curioso para ver essa matéria junto com vocês e a gente vai dar uma olhadinha nisso logo depois da nossa vinheta. Vamos dar uma olhadinha no que acontece depois que a gente encerra a nossa participação num programa de perda de peso, pessoal. Isso aqui, hoje em dia, pelo menos não é tão comum, mas alguns anos atrás era muito comum, tá? Vamos nessa reportagem juntos aqui. Você já deve se lembrar, anos atrás, é verdade, fazia sucesso na televisão um tipo de reality show que promovia uma competição para ver qual dos participantes perdia mais quilos, uma espécie de corrida pelo emagrecimento. Não somente aqui, tá, pessoal? Basicamente, o que a gente fez aqui foi uma cópia do The Biggest Loser, que era um programa extremamente comum lá fora, tá? A proposta famosa dos Estados Unidos, perfeitamente, acabou sumindo das telinhas há pelo menos 10 anos. Caramba, parece que faz menos tempo. Mas como ficaram os participantes tanto tempo depois? Eu tô muito curioso para saber disso, mas antes, cidadão, eu preciso relembrar você de deixar o like nesse vídeo, de ativar a sua inscrição no nosso canal e também ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque tá chegando bastante vídeo legal como esse. E a Splash ouviu 2 homens que fizeram parte de 2 desses realities, O Grande Perdedor e Além do Peso. Nossa, eu sinceramente nem lembrava desse Além do Peso, eu particularmente só lembrava do programa do SBT aqui, que foi muito famoso na época. Eles narram as dificuldades de manter o peso após o fim do programa e destacam algumas abordagens em relação à obesidade que envelheceram mal. Tô curioso, pessoal, depois eu vou dar os meus pitacos aqui sobre essa entrevista. Claro que eles têm muito lugar de fala para contar aqui a experiência deles. Para eles a participação vale a pena, mas apenas para quem vai sem esperar uma grande transformação, que em teoria seria o grande objetivo do programa. Pô, é verdade, você não vai se submeter, eu não diria a humilhação, pessoal, mas poxa vida, você vai num programa de perda de peso em rede nacional, todo o Brasil tá te assistindo, quiçá pessoas do mundo todo podem te assistir, né? E pô, se você não for ali esperando um grande, vou ali pra perder 1,5 kg, poxa, 1,5 kg você não precisa se colocar no SBT, na Record pra perder esse peso, né? Não existe emagrecimento sustentável em 3 meses. Otávio Costa, 42, participou do reality O Grande Perdedor do SBT em 2005, quando tinha apenas 23 anos. Caramba, faz tempo, hein? A atração copiava o formato do programa mais famoso desse nicho, The Biggest Loser, sucesso nos Estados Unidos há 20 anos, perfeitamente. No Brasil, o formato não conquistou a audiência e teve apenas 2 temporadas, mudando de nome para Quem Perde Ganha na segunda. Poxa, eu tô dando uma nostalgia que eu nem lembrava dessas alterações que ocorreram no meio do caminho. O Fotógrafo foi um dos 4 finalistas da primeira temporada, mas acabou ficando em segundo lugar com uns 800 gramas de diferença para a vencedora. Pô, isso aqui é covardia, hein? Imagina perder o programa por causa de 800 gramas. Um dia aqui de um planejamento com uma restrição de sódio, um pouquinho mais de água, somente para tirar um pouquinho de retenção de líquido mesmo, provavelmente já conseguiria essa redução. Meu Jesus amado, que peso na consciência que esse cara deve ter ficado. Segundo lugar é sempre muito bom, né? Mas, poxa, 800 gramas de diferença. O prêmio de 300 mil ficou com a operadora de telemarketing Andréa Dutra, de Bauru. Procurada pela reportagem, ela não retornou o contato. Poxa vida. Hoje, vivendo na Alemanha, o catarinense diz não se arrepender de ter participado do quadro, mas admite que ele não foi muito útil quando o assunto é emagrecimento. Ele perdeu muito peso durante a participação, mas voltou a ganhar todos os quilos. Olha só, pessoal. Não me arrependo. Foi uma experiência divertida para testar os meus limites pessoais, mas, olhando pelo formato, eles põem uma coisa: não existe um emagrecimento em 3 meses que seja sustentável. Eu emagreci 32 quilos, saí com 82 quilos. Mas não é sustentável. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Em O Grande Perdedor, os participantes ganhavam R$500 por quilo perdido, ou seja, o catarinense levou 16 mil para cada. Lembrando que esse programa faz tempo, tá, pessoal? 16 mil hoje em dia tem um valor muito menor do que 16 mil há 10 anos atrás, que foi quando se encerrou o programa. Ele lembra que os participantes tinham treinadores e nutricionistas que não receitavam treinos e dietas mais malucas ou extremistas. Saindo do programa, eu emagreci ainda mais, cheguei aos 76 quilos treinando 8 horas por dia. E que isso, Otávio? 8 horas por dia, cara? Meu Deus do céu, competindo em jiu-jitsu, mas depois me enfiei na vida profissional e engordei. Emagreci de novo só após ter filhos, para ter saúde. Olha o propósito aqui, pessoal.
Catarinense que pratica esportes desde a infância tinha uma questão com a compulsão alimentar. Eu preciso conversar um pouquinho sobre isso, pessoal, interrompendo um pouquinho a entrevista, mas é uma situação importante da gente conversar aqui. Eu vou abrir um bloquinho pra gente trocar algumas ideias, porque é o seguinte, treinar 8 horas por dia. Pessoal, treinar 8 horas por dia é totalmente insustentável, porque, pensa, se você vai dormir 8 horas por dia, e você tem 24 horas, te sobram 16 horas. Se você passar metade desse tempo treinando, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer com o restante do seu dia? Onde é que você vai arrumar tempo para trabalhar, para tomar banho, para estudar, enfim. Muito difícil disso acontecer. Depois me enfiei na vida profissional, engordei e emagreci de novo só após ter filhos para ter saúde. Pessoal, ter filhos... muito possivelmente ele teve aqui uma visão de, poxa, eu quero aproveitar a vida com meus filhos enquanto eles estiverem, por exemplo, na adolescência. Então aqui tem uma palavra que é o propósito muito forte. Essa é uma das grandes falhas das pessoas no emagrecimento, elas não conseguem ver propósito naquilo. Elias, eu quero perder peso. Tá, mas por que você quer perder peso? Eu não sei. Se você não sabe, pessoal, se você não tem propósito para emagrecer, por exemplo, você não vai conseguir ter motivação. E quando eu falo motivação, eu não estou dizendo de você abrir um vídeo no YouTube e ficar empolgado, porque isso é completamente momentâneo. Mas eu estou falando sim da literalidade da palavra, que é você ter um motivo para a ação. Então, como é que você vai emagrecer se você não sabe por que você quer emagrecer? Como é que você vai tornar um processo sustentável se aquilo não tem propósito? Então, essa é uma situação muito importante. Percebam que ele só conseguiu virar a chave novamente após o programa a partir do momento em que ele teve um propósito maior. Vamos lá. O catarinense tinha uma questão com a compulsão alimentar, ao longe da televisão e ao longo dos anos, ele diz ter aprendido uma maneira mais consistente de lidar com o próprio corpo, com dieta e exercícios físicos equilibrados, o que fizeram voltar a perder peso. Fiquei meio obcecado por nutrição e ciências metabólicas e fui entendendo como as coisas funcionam. Olha que massa. Por exemplo, hoje eu e minha esposa temos mais de 40 anos, sei que preciso aumentar a proteína. Isso daqui que ele está dizendo, pessoal, se chama resistência anabólica, tá? É uma das grandes teorias da nutrição de que após um determinado período da vida, biologicamente, a gente se torna um pouquinho mais resistente a fazer anabolismo. Em decorrência disso, por mais contraditório que isso soe, pessoas que são mais velhas precisam de mais proteínas do que pessoas mais jovens. O limiar ele é um pouquinho superior. Evidentemente, se não há nenhum tipo de problema de saúde em relação a isso, tá? Então, essa é uma situação de fato bastante comum aqui que a gente acaba encontrando. O ex-participante também opina que quem não tem obesidade não consegue entender as dificuldades da condição, considerada uma doença crônica pela OMS. Isso aqui é completamente verdadeiro, pessoal. Eu entendo que para muitas pessoas o processo de emagrecimento, ele basicamente parte da premissa de você tomar vergonha na cara, de você fechar a boca. Isso aqui, pessoal, não existe, tá? Isso não existe. Para vocês terem dimensão, biologicamente, o obeso, contando somente um dos pontos para vocês, tá? O obeso, via de regra, vai desenvolver uma característica que nós chamamos de resistência à leptina. Essa resistência à leptina faz com que, em resumo de ópera, o indivíduo obeso tenha mais fome, menos saciedade, maior impulsividade na sua alimentação, quando comparado a um indivíduo com peso normal. Entre muitas aspas, né? O peso normal é aquilo que o IMC, via de regra, classifica como um peso eutrófico, um peso comum, mas não necessariamente isso daqui vai se tornar uma verdade absoluta, tá? Inclusive, o IMC ele é muito falho para muitas situações, como, por exemplo, um indivíduo que está com uma quantidade de massa muscular bastante significativa, mas, via de regra, para tirar uma foto geral da população, a gente consegue que ter um parâmetro razoavelmente bom com relação ao IMC, tá?
Se a pessoa for compulsiva, é como uma droga, mas a comida é legalizada. E naquela época era aceitável ser gordofóbico, era normal. Hoje em dia que é pauta. Isso é completamente verdade, é uma coisa que atrapalhou a gente por muito tempo, tá, pessoal? Porque essa questão, hoje, ela é bastante julgada, principalmente pelo meio da saúde. Mas anteriormente, a questão de você falar, toma vergonha nessa cara, é só você fechar a boca, para de vagabundagem. Isso daí, pessoal, era um tanto quanto comum, infelizmente. Isso fazia com que as pessoas com sobrepeso, com obesidade, se sentissem cada vez mais pressionadas e, consequentemente, descontassem cada vez mais dos seus sentimentos através, por exemplo, da alimentação. Nos levavam à churrascaria. Para Otávio, sua experiência no reality foi melhorada pelo fato de que ele não se importava com o que era transmitido na televisão. Estava mais focado na sua experiência pessoal e processo, pois isso aqui é de uma maturidade incrível. Suas maiores críticas são a desorganização das regras da competição, que, segundo ele, tiveram que mudar com frequência por erros de concepção da produção. O que aconteceu? Por exemplo, a contagem começou com peso absoluto e depois mudou para proporcional. Pô, o peso proporcional é muito mais justo, mas começou de um jeito, né? O que fez sentido, já que nós, homens, perdíamos peso mais rápido. Nunca uma mulher poderia ganhar. Todo sentido do mundo, pessoal. Inclusive, homens contra homens, eles poderiam ter desvantagem entre si. Então, se você começa o programa com 200 quilos e tá competindo com alguém de 120 quilos, a pessoa que tem 200 quilos muito provavelmente vai perder peso numa magnitude muito maior do que a pessoa que pesa menos do que ela. Então, isso nem depende só de sexo, mas sim do peso absoluto, tá? Também tinha provas, por exemplo, de quem subia a escada mais rápido, que obviamente era mais complicado para quem tinha quase 200 quilos, pois isso aqui devia ser óbvio, né? Às vezes também tinha algum convidado que nos levava até lugares como uma churrascaria, para ver se alguém caía em tentação e comia, pois isso aqui é de um mau gosto, não? Mas vamos lá. O programa já acabou, né? Já pode falar. Otávio disse que não repetiria a participação nos dias de hoje, não pela proposta, mas pela repercussão muito maior nas redes sociais. Hoje eu não faria porque a internet é uma história sem fim. Puxa, é verdade isso daqui, hein? Eu era reconhecido na rua e em outro lugar, mas era um nicho. Cara, isso daqui hoje em dia virá uma bagunça. Daniel Pax, ou Daniel Pax, talvez, me desculpa se eu errei a pronúncia dele. Ganhei tudo de novo. Olha o Daniel aqui novamente. O comediante Daniel Pax era um grande crítico do formato antes de participar, inclusive não fez a própria inscrição. Curiosamente, acabou vencendo a 4ª temporada do reality em 2015. Minha mãe sempre teve problema com obesidade e assistia muito ao programa. Eu odiava. Toda vez que eu ia na casa dela, eu falava, para de ver essas coisas. Mas ela me inscreveu sem eu saber. E eu acabei indo pela experiência mesmo. O programa da Record teve 5 temporadas entre 2013 e 2015, em um formato bem parecido com o da concorrente. A rotina era dura. Os dias começavam às 7 e acabavam às 23. Papai do céu. Só no final de semana eu ficava em casa, trazia umas marmitinhas em uma bolsa térmica para seguir na dieta. Mesmo no final de semana eu estava focado. Ele eliminou 50 quilos no programa, mas acabou engordando. Eu ganhei tudo de novo, disse. Após o reality, só me deram um carro zero e tchau e bênção. Daniel, o mundo da TV não é tão maravilhoso como algumas pessoas pintam, né? Em um de seus shows de stand-up, o comediante chegou a brincar que usou o carro que ganhou para não precisar mais andar, o que o ajudou a voltar a engordar. De todos os participantes ali, não só na minha temporada, mas em todas que eu conheci a galera, houve um reganho de peso. Padrão, a gente vai conversar sobre isso. Pax retomou o processo de emagrecimento recentemente após passar por uma série de baques. Há 2 anos, depois de perder o pai e o sogro, que causou um abalo psicológico, Daniel decidiu fazer um novo processo de perda de peso. No total, até hoje ele já perdeu 100 quilos. O que fiz foi déficit calórico, básico, padrão, e muito treino mesmo, muito exercício. E aí eu fiz alguns contatos com cirurgiões depois de eliminar 40 quilos para fazer a bariátrica. Reforçava um estereótipo. Ele lista vários prós da participação, mas diz não ter gostado de algumas edições feitas no programa. Algumas coisas na edição me incomodavam, coisas que a gente passava nas filmagens também, registrando muita vulnerabilidade, mas eu não me arrependi da experiência pelo meu objetivo, de usar o programa para ser uma vitrine para o trabalho como comediante. Olha só, pessoal, concordo plenamente com ele, eu entendo que deveriam existir situações que eram tanto quanto incômodas, mas mesmo assim ele conseguiu aqui tirar um lado positivo dessa participação no programa. No fim das contas, ele decidiu abraçar a chance na televisão para promover seu trabalho na comédia e na música, e o emagrecimento ficou em segundo plano.
Eu gravei várias coisas com celebridades, muito legal, muita coisa legal para televisão, mas é uma linha tênue entre tratar a obesidade como entretenimento e com sensacionalismo, perfeitamente. No final das contas, pessoal, infelizmente, quando uma rede de televisão cria um programa como esse, eu queria muito acreditar, muito mesmo, que eles, de alguma maneira, estavam preocupados com o peso corporal dos pacientes ou dos participantes aqui. Infelizmente, eles precisam de lucro e, dado o fato, eles precisam também criar um programa que seja, via de regra, um pouquinho mais sensacionalista, né? Eu imagino que a galera mais anônima não tira tanto proveito. Teve gente que falou que não gostou. Pra mim foi interessante, mas eu acho que não é o caminho pra emagrecer. Caiu um pouco em desuso e reforçava muito um estereótipo. Perfeito. Procurado, o SBT informou que, por se tratar de um conteúdo produzido há mais de 15 anos, não tem mais o registro dos profissionais que fizeram parte da produção. A Record também foi procurada, o texto será atualizado se houver resposta. Pessoal, eu compreendo perfeitamente o que os participantes estão dizendo por aqui, porque tem uma situação na nossa biologia que nós chamamos de set point. É quase como se nós tivéssemos dentro da nossa biologia um peso que é um ponto de partida. Dentro desse peso corporal, pessoal, qualquer coisa que traga-nos abaixo desse peso, o nosso corpo ele começa a se incomodar. Então, por exemplo, o indivíduo está pesando 100 quilos. Aí ele vai lá e ele perde 20 quilos. Então, agora ele pesa 80 quilos. Dentro dessa redução de 20 kg de peso corporal, nosso corpo pensa que estamos correndo um risco, afinal de contas, evolutivamente, a gente ainda está numa biologia, de certa maneira, recente. Então, o nosso corpo ainda não conseguiu compreender que uma grande parcela da população não convive mais com um problema de, por exemplo, necessidade de estocar energia. Na realidade, o nosso problema é justamente o ambiente que está muito obesogênico, favorecendo muito o ganho de gordura corporal a nível patológico. Então, dentro desse pretexto, o nosso corpo ele vai começar a fazer processos para trazê-lo de volta aos 100 quilos. Então ele vai tentar puxar esse indivíduo novamente para 20 quilos acima do que ele está pesando, dos 80 voltar para os 100, onde é de fato a zona de conforto do nosso corpo. Para vocês terem dimensão, existe um dado de que a cada quilo de peso corporal perdido, nossa fome aumenta em aproximadamente 100 calorias. Isso muito provavelmente não é diretamente proporcional com toda e qualquer perda de peso, mas vamos facilitar a nossa conta e considerar essa redução de peso, por exemplo, de um dos indivíduos aqui. Vamos pegar o primeiro lá. Quanto de peso que ele perdeu mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, ele perdeu 32 quilos. Então, se o indivíduo X perde 32 quilos, em teoria, sua fome estará aumentada em 3.200 quilocalorias, pessoal. É muita caloria a mais de fome que esse indivíduo vai acabar tendo. E muitas das vezes isso acaba se transformando em pequenos beliscos ali ao longo do dia. Então a pessoa vai lá, ela pega um amendoinzinho, daí ela pega uma bolachinha, daí ela pega um docinho. Ela acaba repetindo mais as refeições. Ela acaba aumentando o volume das refeições. Ela acaba muitas vezes aumentando o seu volume, não somente de comidas em geral, mas também de ultraprocessados, que são alimentos mais densos caloricamente. Então tudo isso faz com que essa pessoa acabe mais facilmente retornando para o peso corporal anterior dela. Para além disso, existem mudanças hormonais. Então, por exemplo, um dos fatores que acaba ocorrendo é que o nosso corpo começa a reduzir, ainda que uma magnitude pequena, os níveis dos hormônios tireoidianos. Isso faz, pessoal, com que o indivíduo comece a reduzir, consequentemente, o seu GET, o seu gasto energético total. Essa pessoa, inclusive, pode ficar mais preguiçosa. Então ela começa a, por exemplo, o controle que está no quarto lá, o controle da sala, da televisão da sala que está no quarto, a pessoa ao invés de levantar para pegar, ela prefere deixar no mesmo canal, porque ela está com muita preguiça ali de pegar o controle de volta. Então tudo isso vai fazendo com que esse indivíduo ele esteja muito mais propenso a voltar para os 100 quilos. Então se reganha um tanto quanto natural. Qual que é o grande problema, pessoal? Esse set point, em tese, o que acontece? Em tese,
Se estamos em 100 quilos e subimos para 120 quilos, o nosso corpo também teria um certo incômodo e faria com que nós voltássemos para esses 100 quilos. Só que, curiosamente, e eu diria até tristemente, esse processo de voltar a um peso abaixo é muito menos eficiente do que o processo de subir o peso novamente. Ou seja, se você pesa 100 quilos e desce para 80, teu corpo muito facilmente consegue te jogar para 100 de novo. Se você pesa 100 quilos e sobe para 120, teu corpo tem mais dificuldade para te trazer de novo para 100. E aí, muitas vezes, isso é decorrente, novamente, da questão do ambiente, pessoal. Então, a gente tá com muita comida ultraprocessada, com muita gordura, com muito açúcar, com muito sódio, comidas muito recompensadoras para nós. Isso acaba fazendo com que, invariavelmente, a gente tenha muito mais propensão em ter esse peso corporal cada vez maior e, consequentemente, a nossa dificuldade para perder o peso é muito mais significativa também. Enfim, gostei muito do relato dos participantes aqui. Eu espero que a Record se pronuncie, não, a SBT deu a pronúncia deles aqui. E é de muita valia, esses relatos são de grande valia justamente porque nós conseguimos, através deles, linkar tudo aquilo que é teoria da nutrição, como por exemplo o set point que a gente acabou de comentar, juntamente ao fato de que nós vemos pessoas passando exatamente por situações como essa, perfeito? Pessoal, reforço com vocês que se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar o sininho também para não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto e até a próxima.